Olá, concurseiros, eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. E essa é a última gravação do ano de 2023, por isso que eu tô com essas cores aqui, né, com esse brilho. E estou muito feliz com a convidada de hoje, a Rose Sampaio. E ela tem uma participação muito especial na minha vida como concurseira e concursada. Eu disse para ela que eu não iria falar nos bastidores sobre isso, ia deixar para falar agora. Eu estou em Salvador, né? Vim visitar minha família, final de ano. E desde o meu primeiro episódio, que foi em agosto, né? Que foi gravado nesse estúdio, a gente tentou, né, fazer a gravação, mas as agendas não conciliaram. E de lá para cá, a gente prometeu uma outra, né? O tempo todo. Tem que fazer. Aí eu ia no chat dela, vamos fazer uma gravação. Ela, ai, quero, que dia? Deixa para Salvador que a gente vai fazer. E estamos aqui, deu certo. Eu lembro que quando eu estudava para concurso, para o concurso Escada, né, que foi a primeira etapa da minha vida concurseira, eu trabalhava e estudava e morava no subúrbio de Salvador. E você tinha uma sala de estudos em Salvador, 2013, 14, mais ou menos, né? Uhum. E aí eu não sabia que existia sala de estudos naquela Foi época. comigo, Rosinha. Exatamente, Rose. Esse é o episódio das roses, né? E daí eu tinha colocado no Google sala de estudos. Apareceu a sua. Se eu não me engano, ficava na Pituba, né? Sim. Aí eu fui pra lá, fiquei encantada com aquela estrutura que você tinha. Fiquei estudando nesse dia lá. Percebi a realidade de vida, da diferença das pessoas, né? Que muitas vezes para frequentar uma sala de estudos exige um recurso, né? Para investir, para fazer isso. E eu estava ali naquele sacrifício para estudar e senti a minha maior dificuldade, que foi localização, pelo fato de morar no subúrbio de Salvador. E sair da sala de estudos como eu queria, ficar até o último horário que eu pudesse no dia, né? Depois do trabalho, estudar de noite, seria o ideal para mim, mas não para minha segurança. Para voltar para casa de ônibus era muito difícil. E daí eu fui conversar com você, talvez você não lembre disso, mas isso me marcou muito. Já tô começando a ficar mexida. Você começou a procurar ver formas de me ajudar para ficar próximo da sala de estudos e não ficar tão exposta. Aquilo me tocou muito. Porque eu senti que você tinha o desejo de me deixar estudando naquele lugar, de como eu demonstrava o interesse de estudar. Mas a limitação do local que eu morava me paralisou, né, por conta dessa exposição da segurança. E você ficou muito, muito mexida no dia, querendo ver uma forma de resolver isso. E de lá para cá eu nunca te esqueci. Que coisa. Nunca te esqueci de assistir as suas aulas também. E depois que eu te reencontrei no Instagram, cara, que bom reencontrar a Rose, porque são pessoas que marcam a vida da gente. E às vezes, quando a gente está fazendo isso por alguém, a gente não tem essa noção do impacto. Porque a gente está sendo espontâneo. A gente só quer ajudar o outro. Mas aquele que está recebendo essa ajuda, ela não esquece jamais. Então, eu precisava dizer isso para você. Rose, eu chamo os meus alunos de coruja. Minhas corujinhas que estão me escutando, me assistindo. E eu digo que o meu curso, ele é mais do que um curso de preparação para concurso público. É um ninho. Uhum. E precisa ser um ninho de afeto, de apoio, de carinho. Porque o concurseiro, ele não está somente carente de conteúdo. Existem outras carências, outros apoios, outras palavras que nós podemos apresentar para a pessoa, para que a pessoa consiga estar no seu foco, né? No seu direcionamento. E eu fico muito encantada por ter feito parte dessa sua trajetória. Um pedacinho. Mas você vai me levar durante o resto da vida. E se todo professor soubesse que ele pode chegar na sala de aula, dar a sua aula e ir embora,
mas que ele vai ser levado para a vida toda de uma pessoa. Se todo professor tivesse essa ciência, nós teríamos um processo de educação tão mais interessante, tão Sim. mais gratificante. Não é porque eu estou trabalhando com um concurso público que eu vou retirar dessa equação o afeto e o apoio. E eu fico realmente muito honrada, Pois muito, fique. muito feliz por ter feito essa contribuição pequena, mas significativa, né? Quando você falou para mim, eu usei a sala de estudos durante um período, Rose, eu lembrei de um período muito interessante, que eu realmente convivi com pessoas que se sacrificavam bastante. Uhum. Era muito sacrifício. Gente que podia chegar até a sala de estudos 7h30 da manhã e ir embora 9h30 da noite e fazer todas as suas refeições, descansar, abrir mão do trabalho. E gente que não podia, que fazia quando tinha condições de fazer, quando encontrava tempo de fazer. E é um universo que a gente percebe também as desigualdades sociais, mas Muito. é um universo também justo, no sentido de que todo mundo vai fazer a mesma prova. E se houver apoio, todo mundo pode fazer a mesma prova de forma equilibrada, de forma justa, digna, não é? Infelizmente, nós não vivemos num país que possibilite isso para todo mundo. E o concurso público, ele filtra bastante, né? A questão financeira, infelizmente. Não só, eu falo de recurso para estudar, né? Então, aquela ajuda que você me deu lá atrás é um pedaço do Pod Concurseiro, né? Então, o que que o Pod Concurseiro faz hoje? Pessoas chegam para me perguntar, né? Mas tá, Rose, qual é o seu negócio? Onde você vai ganhar no Pod Concurseiro? Aí eu sempre respondo, eu já estou ganhando. Vendo as pessoas estudarem de forma gratuita, a galera do Bolsa Família, né, recebendo as bolsas de estudo dos cursinhos, isso para mim é imensurável. Eu não tenho ganho financeiro nesse projeto. O projeto é financiado com o meu salário. E daí, para pagar estúdio, consegui até 2 episódios, assim, consegui da empresa LS, ela tinha pago também. E em São Paulo, se eu for tomar posse no Tribunal de Contas de lá, eu consegui um estúdio lá. São 2 rapazes do perfil Como Passei. Eles fazem entrevistas com aprovados. E aí eles me convidaram para fazer a entrevista comigo e quando conheceram o projeto eles se sentiram muito tocados. E o estúdio é deles, eles não alugam. Então eles disseram, se você tomar posse no Tribunal de Contas, a cópia da chave vai ficar com você. E a gente só faz conciliar os horários, as grades, para que o Pod Concurseiro tenha um espaço lá de forma gratuita, né? Então, esse dinheiro que eu investiria no aluguel, eu já consigo investir em outra coisa, né? Para pagar alguns serviços que eu acabo fazendo tudo, né? Eu faço os cortes, os vídeos, as publicações no Instagram, respondo todo mundo. É uma loucura, mas E ainda é servidora. E ainda sou servidora, E as publicações eu faço tudo programada para que elas saiam sozinhas e não me atrapalhem na minha rotina do trabalho. E daí eu deixo o domingo para fazer as edições, os cortes, aí eu faço tudo no domingo. Então é uma forma que eu tento usando a tecnologia para não atrapalhar a minha rotina de trabalho também, né? Então é uma engenharia que eu faço. Então por isso que muitas vezes eu não faço nada ao vivo, né? Tipo as gravações, as lives, né? Por Sim. exemplo, eu não faço para poder comportar com os meus horários mesmo, né? Mas eu tenho recebido feedbacks dos seguidores, as pessoas estão gostando. E quando eles comentam os vídeos, eu fico muito feliz, né? E todos os seguidores, eles são construídos organicamente. Eu não pago nada de tráfego pago, essas coisas. Então eu deixei muito natural, não fico olhando o número de seguidor, deixo a coisa fluir. E são seguidores de qualidade. Muita qualidade. As campanhas, a galera compartilha milhões de vezes. Uma coisa que eu acho super interessante é
o reconhecimento. As pessoas se reconhecem em você. Então, é um tipo de conexão que não tem como a gente ter com qualquer pessoa. É uma trajetória de uma pessoa que, combatendo a adversidade, conseguiu chegar no ponto em que várias pessoas querem chegar. Este é o principal, né, reconhecimento que as pessoas têm, a identificação, essa aproximação. Você tem um trabalho super consistente, bonito, e você tem uma história de vida que precisa ser compartilhada. Porque várias pessoas, sabe, Rose, elas chegam para mim e perguntam, eu acho que não vai ser possível. Não vai ser possível, porque eu trabalho, eu saio cedo, eu volto tarde para casa, eu não tenho condições. Eu não tenho condições, às vezes, de fazer impressão. As pessoas acham que o custo de impressão é mínimo. Ah, pode ler na tela. Não. Não. O concurseiro, ele quer imprimir o material. Ele quer sentir o material. Só o custo de impressão, para alguns, é uma fortuna. Já é o preço de um curso. Já é um preço de um curso. Então, quando eles veem que você chegou ao ponto em que você está, que você continua ajudando outros concurseiros a fazerem o mesmo, a galgar os mesmos, os mesmos níveis, isso é espelho. Isso estimula. Porque não é somente dizer, você vai estudar e se vira. Não, eu estou vendo um exemplo de uma pessoa que se virou, que conseguiu, que teve apoio. Você teve apoio. Né? Sem apoio a gente não consegue. Infelizmente, sem apoio a gente não consegue. Você teve âncoras também para te sustentarem em momentos em que você estava mais frágil. Alguém que disse para você, você consegue. Eu assisti a um episódio uma vez e você falando sobre... Foi um atendimento médico, eu não lembro com quem você estava conversando. E aí você falando que na consulta com a pessoa te deu um apoio significativo, eu não lembro. Não teve? Sim, foi o meu médico. Foi o Dr. Maurício, ele foi o meu psiquiatra. Eu tive crises de insônia muito fortes no meu último concurso que eu prestei para o Tribunal de Contas de São Paulo, que eu fiquei em primeiro lugar. Mas semanas antes dessa prova, o meu quadro de insônia ele ficou muito grave e eu fui parar na CTI. Aí os medicamentos não fizeram efeito para eu dormir. E daí me encaminharam o psiquiatra. Aí eu fui para um psiquiatra, chegou lá, o médico tava dopado. Aí o médico ainda falou assim, eu vou fazer o mesmo tratamento que eu tô fazendo pra mim, eu vou fazer pra você. Eu, não. Sério isso? Melhor não, querido. Aí um amigo me indicou esse médico, o Dr. Maurício, que fez o episódio comigo. Aí o episódio foi sobre o perigo da automedicação nos estudos. Olha, que a galera toma lindo. Venvance, Ritalina, à toa, né? Eu nunca tomei esses remédios. Mas tem gente que toma sem prescrição médica. Aí esse episódio foi para explicar. E ele me ajudou muito como no meu papel de concurseira, né? Ele tentava me acalmar, extramédico, né? Tipo, ele tava ali me dando um apoio como um amigo. Ele se tornou um amigo, né? E isso que você falou é importante porque a gente, de, sei lá, 10 pessoas, a gente encontra 2 que tá ali para apoiar a gente, né? No momento de final de ano, por exemplo, que nós estamos agora, hoje são 27 de dezembro de 2023. É uma fase que muitos concurseiros, eu estive com essa situação também, que se sente triste, sozinho, vê todo mundo viajando para estar perto da família, todo mundo viajando para Trancoso. Que isso não passava nem pela minha cabeça, né? Vamos pensar em viajar para a ilha? Ilha de Maré. Vamos pensar em viajar para Ilha do Prego, não é? Caixa Prego. Caixa Prego. Vamos pensar em viajar para Caixa Prego? E daí acha que tá desperdiçando a juventude por não estar lá no show da virada, né? E tá estudando em casa. Então, é uma situação que o concurseiro fica e começa a achar que tá fazendo tudo errado. Tá assistindo só, aí, nossa, eu tô estudando teoria, tem o concurso nacional unificado agora, né? Tá todo mundo estudando agora, mas todo mundo inseguro, porque é um certame novo, ninguém sabe o que vai cair, né? Ninguém tem a certeza do que vai cair. A gente faz
estudos para entender o que é o concurso, que eu indico a todo mundo, antes de começar a estudar para o concurso nacional unificado, entenda o que é o Sim. concurso nacional unificado. Ele não é um concurso tradicional. Então, é pesquisar na fonte, no site do MGI, ver o que eles estão trazendo como proposta, né? E daí você vai começar a entender o que é previsível chegar no edital. Mas ninguém tem a certeza do que vai cair no edital. E nem como isso vai ser elaborado, né? Exatamente. É uma preocupação muito grande e um temor não somente dos concurseiros, mas o pessoal que trabalha com concurso público. Uhum. A gente fica meio que sem saber exatamente como direcionar. O ponto mais importante aqui é sabermos o perfil de banca. Sim. Você pode não saber como eles irão organizar o certame, mas você sabe como é que a banca se comporta. A banca não vai mudar de uma hora para outra. Uhum. Então, a estrutura da prova, o tipo de enunciado, os conteúdos mais recorrentes, trabalhe com o conteúdo. Trabalhe com o perfil de banca. Já sabemos qual é a banca. César Gran Rio. Entender como a banca se comporta, você já está com 60% ali do caminho percorrido. Uhum. Depois disso, entender o próprio edital. Eu costumo dizer para os meus seguidores que o grande problema é não ler edital. As pessoas leem fragmentos do edital, né? Quantas vagas, O salário? nem a quantidade de vagas. Eles veem primeiro quando é que vão abrir as inscrições, depois eles identificam quantas vagas, depois eles veem o salário, depois eles leem o conteúdo programático. Quem faz essa leitura de um edital, eu sinto muito, não vai passar. Não vai passar. Tem gente que eu tenho inúmeros grupos de WhatsApp gerenciando. Nossa. Eu tive uma aluna que recentemente falou assim: você é a grande miliciana Meu Deus. de grupo para concurso público. Você opera em Tá em todos. todos. Você está em todos. Falei assim, ai menina, miliciana não. Mas você tem ali gente que, na véspera da prova, pergunta, por exemplo, se vai cair redação. Nossa. Por quê? Porque não sabe ler o edital. Porque não sabe ler o edital. A redação não está no corpo do edital, não está no conteúdo programático. Então, o que eu faço, e recorrentemente eu faço isso, publicou o edital, eu faço a leitura do edital com os meus seguidores. Porque ler edital não é fácil. Nós não fomos treinados para este gênero textual. Então, as pessoas elas não têm a intimidade suficiente para fazer essa leitura. O concurso nacional unificado, você pensa no perfil da prova, da banca, e você também se dedique, por favor, à leitura sistemática do edital, para entender como é que a prova vai ser organizada. A César Gran Rio, né, ela foi a minha primeira banca de concurso, quando eu comecei a estudar. E foi para Petrobras, né? Na verdade, meu primeiro concurso que eu almejei foi auditor fiscal da Receita. E como a minha carga horária de trabalho era muito grande, empresa privada, trabalhava em fábrica, não comportava aquele conteúdo para dar conta, né? E daí eu mudei a estratégia e comecei a estudar para ser contadora pública. E o concurso que eu fui me dedicar nesse momento foi o da Petrobras. E era César Gran Rio, né? Não só Petrobras, mas as suas subsidiárias, Casa da Moeda, empresa de energia, as companhias de energia elétrica, todos eram da César Gran Rio. Então, eu fiz muitas provas na época. Eu lembro, eu não sei se porque a César Gran Rio, ela pode ir mudando, né? Com o decorrer dos anos. Mas o que eu entendo da César Gran Rio é que ela é uma banca justa. Ela não vai trazer uma pegadinha desnecessária para uma questão. Português, especificamente, né? Que você é professora de português, estamos aqui com autoridade de português, gente. Eu via como uma banca justa, ela trazia cobranças gramaticais, interpretação também, mas eu via mais gramática, ela Sim, cobrando. continua assim. E eu
para aperfeiçoar, na época que, quando esgotava a quantidade de questões, eu pegava da FCC também. Porque a FCC, ela cobra bastante gramática. E são né? próximas E mesmo. são próximas, Uhum. né? E daí, se você quiser deixar alguma dica para o pessoal em relação ao perfil da banca, o tipo de cobrança, os assuntos mais pedidos. Recorrentes. A SES Gran Rio, ela teve uma mudança significativa de perfil ali nos anos de 2013, 2011. Uhum. 2011, ela deu uma mudada. Ela ficou mais moderna. Mas apesar de ter ficado mais moderna, ela continua trabalhando com uma perspectiva mais tradicional da cobrança em língua portuguesa e nas demais disciplinas também. No meu caso de língua portuguesa, ela modernizou o enunciado da questão, não os conteúdos com os quais ela vai trabalhar. Então, conteúdos recorrentes na SES Gran Rio. O se, o que, pode estudar. Uso dos porquês, cobrava uso bastante. Dos porquês, ela ama o uso dos porquês. Verdade. Ela trabalha com verbos de uma forma interessante. Ela trabalha bastante com classificação da transitividade verbal. Então, trabalhe esses conteúdos e você vai se dar muito bem. A parte de interpretação de texto é uma parte mais básica. Ela trabalha uma interpretação de texto tranquila, sem grandes problemas de execução da questão, sem pegadinhas, mas você precisará estar preparado. A SES Gran Rio, ela cobra um conteúdo que é cobrado por poucas bancas, que é o conteúdo de locução verbal. Locução verbal, nem todo concurso cobra, e as pessoas acham que locução verbal é algo simples. Compartilhei no meu perfil do Instagram ontem até uma questão ligada à locução verbal, porque eu lembrei de uma questão da SES Gran Rio. Legal. A locução verbal, bem rapidinho, um tipo de pergunta que vai puxar o tapete de, acho que 80% ou mais de concurseiros. A locução verbal, ela marca a flexão, a concordância com o sujeito no verbo auxiliar. E a gente aprende isso. Uhum. Quando nós falamos, por exemplo, os meninos podem pegar gripe, tá? Então, tem os meninos e podem ali fazer a concordância. Mas o verbo parecer é uma exceção. Aí a SES Gran Rio pergunta para você se a estrutura, os meninos parecem pegarem gripe, se essa estrutura está adequada. E Rose abriu o olho. Rose é concurseira. Rose é concurseira. Você diria que isso está adequado? Parece... Os meninos parecem pegarem gripe. A gente não consegue nem pronunciar, porque a gente tem essa mania de fazer questão de português pelo ouvido, né? É música. E está adequada. Porque o parece, ele porque fica... o verbo parecer flexível. É o único que possibilita a flexão, seja no auxiliar nele, ou no seu principal. É uma notinha de rodapé. Então, a SES Gran Rio é uma banca tranquila, vai ser tranquila para todo mundo. Até a segunda página. Até a segunda página. Nem a segunda página dessa miserável. Até o rodapé com fonte tamanho 7. Gente. E é por isso que é importante você fazer questões. Tem um outro conteúdo da SES Gran Rio que é uma pegadinha também, eles gostam de colocar essa questão como questão de pegadinha, é o conteúdo de colocação pronominal. Uhum. E colocação pronominal com locução verbal também. A colocação pronominal com locução verbal, o pronome oblíquo... Fica à vontade. Vamos lá, aula de português, gente. Gosto. O pronome oblíquo, que é o o, é o si, é o li, ok? Ele vai poder ficar em várias posições. Antes do auxiliar, depois do auxiliar, depois do principal. Com exceção do verbo no particípio. Então, quando você visualiza, essa é uma questão que eu vou apresentar, uma questão de prova, tá? Me empreste aqui, claro. Só para eu escrever, para você visualizar. Levar lá. Levar lá a com 2 acentos. No levar e no último A. Um acento no levar, esse A com acento. O lá, tracinho, vou até escrever aqui, ó, no A. Uhum.
levar, acento, tracinho, lá, tracinho, a com acento novamente. Você diria que isso aqui está correto? Normalmente não. Nunca nem vi. É. E Mas aí, se você coloca tinha vestido-se. Isso aqui é questão de César Gran Hill, tá? uhum. Você diria que qual das duas está errada? Tinha vestido-se ou levar lá com 2 acentos? César Gran Hill. César Gran Hill, é uma questão da César Gran Hill. Se eu não me engano, é uma questão de 2011. É, por causa do participe. Eu ficaria com a primeira, mas com medo. Com medo danado. É. Com medo danado. E você ficaria com a primeira, talvez por causa do que eu acabei de, do que eu Aham, tinha acabado de dizer. da introdução. Eu peguei o enunciado. O enunciado da questão. E aí a maioria vai colocar tinha vestido-se. Uhum. Porque foi isso que a gente aprendeu a fazer pelo ouvido, uma questão de língua Que é portuguesa. mais adequado escutar, né? Uhum. Tipo, pode Mas ser que sim. eu não vou poder Levar lá. não vou poder ensinar para vocês agora, tá, gente? Mas levar lá com 2 acentos é o adequado. Então, até a segunda página, na nota de rodapé, tamanho de fonte 7. 7. É esse tipo de questão. Eu adorei essa comparação. É esse tipo de questão, sabe? Que vai fazer com que aquela banca que é tranquila tire meio mundo de gente. Vai dar uma arrochada. É. Quando a gente tava nesse período agora das provas, a maioria é FGV, né? Que a gente veio numa pegada FGV. Que é outra monstrinha, né? Interpretação de textos, que você tem que viajar junto com o examinador, né? Eu só fui aprender entre aspas, eu fui pegando a prática das provas, resolvendo em casa. Eu estudava português a maior parte do tempo com resolução de provas. Uhum. Depois de já ter visto a gramática e tal, aí eu ficava resolvendo todos os dias a prova da FGV e VUNESP, que foi a minha última prova. E daí, as primeiras provas eram um terror, né? De você, sei lá, eu fazer 20% de acerto, um exemplo. Porque a interpretação de texto fugia completamente daquela tradição Sebrasp, que todo mundo está acostumado. Que é uma delícia. Pois é, a gente tem várias ondas, né, Rose? Uhum. Teve a onda da Sebrasp, teve a onda da FGV, e eu agora tô achando que vem a onda da César Gran Hill, né? Ela vai começar a pegar alguns concursos, Eu né? fiquei impressionada quando selecionaram a César Gran Hill para fazer o concurso nacional unificado. Esse projeto do concurso nacional unificado não é de agora. Esse projeto é super antigo. Se eu não me engano, esse projeto deve ser mais ou menos de 2009, 2010. A gente começou a escutar o burburinho de que eles queriam fazer a contratação de uma banca que organizasse os concursos, principalmente os concursos federais. Uhum. Então já havia essa sementinha. Mas o governo da situação mudou, não é? A gente foi para uma outra situação. E agora que o governo anterior, da situação anterior, desengavetou esse projeto de unificação de concurso público. E lá em 2009, 2010, havia o burburinho de que seria o CESP. E que seria o CESP por qual motivo? Porque ele tinha sido selecionado para conduzir o Enem, substituir o consórcio encabeçado ali pela Consultec, e o CESP passaria a organizar o Enem, isso em 2009. O CESP ficou com o Enem até, eu acho que 2015, 2016, quando mudou para a FGV, a onda FGV. E agora o Sebrasp, que é o antigo CESP, tá? O Sebrasp retoma esse projeto do Enem. Então, eu acredito que só não foi escolhido o Sebrasp, porque dois projetos grandes. 2 projetos enormes, um de Enem e outro de concurso, talvez não daria conta uma única instituição. Mas me surpreendeu a escolha ter sido César Gran Hill. Me surpreendeu. Eu estava pensando ali em FGV, torcendo, no entanto, para que não fosse. Estava torcendo que fosse FGV? Não, torcendo para que não fosse.
pessoal já ia começar a escrever. Gente, o que é isso? FGV é para gerar pesadelo no ser humano. É. Você lê a questão de FGV e você nunca tem certeza absoluta se é isso mesmo. Tá parecendo fácil. Aí, de repente, vai olhar o gabarito está totalmente diferente. diverso, porque é uma pegadinha no enunciado, é uma pegadinha ali no... Não é justa. Você chama a César Rio de justa. Eu não chamo a FGV de justa. A FGV é um psicoteste. A FGV é um psicoteste. É séria. Não estou dizendo que ela não é séria, sim, não, tá, claro, gente? Ela é séria. Ela elabora bem a prova, mas você tem que colocar na equação muito mais do que simplesmente o conteúdo. E a sanidade mental, né? Total. A VUNESP, por exemplo, as pessoas falavam muito, uma banca fácil e tal. Eu nunca fiquei presa a essas conversas, assim também como o Cesgran Rio. Se vocês estiverem escutando isso, que é uma banca fácil, não vai por isso aí. A segunda página, ela existe. Existe. Que fica fácil até a página 2, né? 1,5. Quando vai virando, já começa a ficar difícil. E aconteceu comigo com a VUNESP, e eu não dei moral para esse comentário, de que era fácil e tal. Levei a sério como se fosse uma banca muito complexa, que fosse difícil para todo mundo, como FGV, né? Então, mesmo assim, eu fiz todas as provas. De 2018 a 2022. Imprimi todas as provas que eram de contabilidade, né? Do conhecimento específico. E fiz todas, encadernei, ficou um bolão, que ela faz muitas provas, né? A VUNESP. E coisas que eu estava acostumada já com a FGV, foi totalmente diferente. Ela já vem com uma abordagem de gramática também. E também a Cesgran Rio, ela traz essa abordagem, né, da gramática, que os concurseiros hoje do CNU, a grande dificuldade é o banco de dados de questões, né, anteriores da Sebrasp, da Cesgran Rio, em relação a esses cargos. Porque como a gente tinha muito das estatais, aí faltou o banco de questões para esses cargos que tradicionalmente eram da Sebrasp, né, provas da Sebrasp. Então, quando você... Agora, em relação a português, não. Você pega português. Provas anteriores, você tem um monte. Sim. Né? E português não é uma atualização como se fosse uma legislação, né? Claro que tem abordagens que vão se modernizando, né? Eles vão cobrando mais algum assunto específico. Para o CNU, claro que a gente não tem uma bola de cristal aqui, né, Rose? Então, o que você indicaria de assuntos gramaticais para serem priorizados para quem está lá desesperado, pegou agora esse episódio, quer estudar português? Pronomes. Pronome é um conteúdo que se você se dedicar durante bastante tempo, você é capaz de fechar uma prova. Porque o pronome, tem uma linguista chamada Isidore Vilaça-Kopp. Isidore, ela tem alguns livros relacionados ao ensino de linguística, identificado como morfologia, e fonética, morfologia, no de morfologia, em que deveria explorar os pronomes, porque pronome é uma classe gramatical. Logo no início ela indica, os pronomes não vão ser abordados aqui, pois dependem muito da perspectiva sintática. Então, ela coloca pronome no livro de sintaxe. Qual é o equívoco do candidato, da pessoa que está estudando para concurso público e se depara com o conteúdo de pronomes? Você quer estudar pronomes sem ter uma base de sintaxe. Para morfologia, você precisa de sintaxe, ponto. Então, trabalhe funções sintáticas. Mas não vai cair, não vai ser cobrado. Trabalhe funções sintáticas. Porque é necessário que você construa uma base de entendimento. E é a sintaxe que vai dar a base de entendimento. Se você trabalhar funções sintáticas essenciais, integrantes, acessórias e tiver um bom entendimento, você vai dominar a parte de morfologia e você vai dominar a parte de classificação de orações. Pronome, ele vai ser um conteúdo cobrado pela Cesgran Rio, seja em colocação pronominal, na função do que,
na função do se, na parte de transitividade verbal. Então, você vai ter neste conteúdo a base para, no mínimo, 3 ou 4 questões. Mas comece estudando as relações sintáticas. Sintaxe vai te beneficiar no entendimento de pontuação. A pessoa não sabe o que é um sujeito, o que é um predicado, e vai saber utilizar uma vírgula? Não vai. Então, qual é o equívoco? Ir para a pontuação sem ter base de sintaxe. Então, lá em pontuação, eles vão colocar a base, né? Você não pode separar sujeito de predicado, você não pode separar o nome do adjunto, você não pode separar o nome do complemento. Essa parte eu entendi, Pró. Mas o que é um predicado? O que é um adjunto? O que é um complemento? Significa dizer que você não sabe fazer a pontuação. Então, antes de você dizer, vou estudar pronome, estude sintaxe, mas saiba que a questão será sobre pronome. Vai ter questão de pronome, vai ter questão de regência, vai ter questão de pontuação, vai ter questão de vozes verbais, eles gostam bastante de vozes verbais, vai ter questão de locução verbal. Você vai encontrar, possivelmente, 10 questões. A gente só vai conseguir identificar a quantidade de questões quando o edital for publicado, mas né? em média, mas né? Possivelmente você vai ter ali 10 questões, porque eles vão tratar de um bloco ali das gerais, com português, com informática, com raciocínio lógico, com a parte de legislação geral comum a todos os cargos. E depois você vai ter o bloco das específicas. Dentro desse bloco das gerais, língua portuguesa. Língua portuguesa, 10 questões, 2 textos. Um texto longo. O que eu vou fazer com esse texto? Eu leio ou não leio? Porque tem alguns professores, sabe, Rose, que eles dizem assim, não leia o texto. Não perca tempo, vá direto para a questão. Analise o perfil da banca. Tende a analisar o perfil da banca. Porque Sebrasp, leia o texto antes de fazer a questão. Porque se você não fizer a leitura do texto, primeira questão, você vai ter que voltar para o texto. Segunda questão, você vai ter que voltar para o texto. Terceira questão, você vai ter que voltar para o texto. Aí, na quarta questão, você, além de ter de voltar para o texto, vai ter que ler o texto novamente, porque eles trabalham muito com questões ligadas à coesão e coerência. Às vezes, um elemento que está lá no fundo, no último parágrafo, se relacionando com o primeiro parágrafo. Então, Sebrasp, eu digo, leia o texto, mas leia com competência, porque não estamos namorando. Não pode ser essa coisa do experimentar. Vou experimentar, vou ler uma vez e ler de novo. Tem tempo, é? Tá com o tempo sobrando, que tem gente que diz, eu leio uma vez para entender o texto e leio novamente para fazer a questão. Não. Tem de ser com compromisso firmado. Tem que ler de primeira. Com estratégia de leitura dinâmica e memorização. Que é um tipo de leitura que você não lê o texto para ter uma compreensão profunda do texto. Você lê o texto como um recurso, com técnica, identificando a base do texto para o entendimento das questões. SES Gran Rio, não. SES Gran Rio, você pode não ler o texto e pular as questões de interpretação. Fazer só as questões de gramática, porque são questões quando você está preparado para isso, tá? São questões que você faz com mais velocidade. Ok? Então, você vai ter 10 questões, possivelmente 2 textos, você vai encontrar ali 2 questões para cada texto, de interpretação de texto, vão sobrar 6 questões de gramática que você vai poder fazer sem voltar para o texto. Essas 4 questões de interpretação que vão demandar de você mais tempo, porque você vai precisar entender o texto, você faz no final. Você faz quando sobrar tempo. Sobrando tempo, ok, vou fazer, ok? A gente ainda não tem a definição de se vai ter ou não a discursiva para todos, né? Então, como nós não sabemos como é que isso se organiza, nós não temos o entendimento, inclusive, de qual é a estratégia que nós vamos utilizar para a resolução da prova. Porque nós temos que considerar que no meio do caminho tem uma pedra, chamada produção de texto. Se houver a requisição do texto para a sua produção, você tem que contabilizar no mínimo 1h20, se você não tem um treinamento. 1h20 em um espaço de, se eles forem generosos, 5 horas, aí você vai ter meia hora para preenchimento de gabarito. Entre gabarito
e a prova de produção de texto, você tem 2 horas. Vão sobrar 3 horas para você resolver todas as outras questões. Precisamos otimizar a estratégia de leitura de texto de língua portuguesa, né? Então, essas 4 questões de interpretação, deixa para fazer depois que você, inclusive, passar o gabarito das questões que você já realizou. Aí volta, lê o texto e faz. Faz da forma como dá. Eles não querem que você feche prova, não. Você vai ter que fazer a questão com uma otimização de tempo melhor do que o seu concorrente. Se você empacar muito em uma questão, se você leva mais tempo do que o necessário para uma determinada questão, capaz de você não conseguir preencher o gabarito. Então, em termos de preparação para a língua portuguesa, a estratégia de resolução e o reconhecimento de funções sintáticas como o conteúdo mais importante para a sua prova, principalmente na César Rio. Se a gente tiver um esgotamento de questões da César Rio, né, os concurseiros em casa, ele pode pegar algumas questões de quais bancas você acha que pode ser um norte para eles? Além da FCC, né, que a gente já conversou. A FGV, eles podem até utilizar. É porque tem uns conteúdos da FGV que ninguém mais trabalha. Só FGV. O conteúdo, a diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal. Gente, de 10 provas, em 8, no mínimo, você vai ter essa pergunta da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Um outro conteúdo que é muito específico da FGV é o conteúdo de formação das palavras. Eles gostam muito de trabalhar com formações das palavras, mas os demais conteúdos ligados à função sintática, a função do se, do que, você vai poder utilizar. Inclusive, vai poder utilizar esse tipo de questão com a banca Sebrasp. Porque não tem uma matemática, não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Agora, uma coisa que a César Rio tem, que eu acho chega a ser diabólico. Em 2011, quando eles mudaram o perfil, e começaram a explicar o conteúdo no enunciado da questão. Então, antes de a pessoa fazer a questão, era, por exemplo, uma questão sobre locução verbal. Aí ele começava no enunciado. Uma locução verbal é quando nós temos... No tópico frasal. Gente, explicava o conteúdo e fazia depois a pergunta. Candidato não está acostumado a ter essa explicação de conteúdo, não, gente. Aí diz assim, não é possível. Tem pegadinha. O que está me perguntando aqui? Aí, processo de formação. Num processo de formação, prefixal e sufixal, aí explica o que é um processo de formação prefixal e sufixal, para depois fazer a pergunta. Eles dão, em determinados enunciados, a base para você responder o quesito. Mas o concurseiro, o candidato, que o concurseiro está preparado, o candidato não está acostumado a receber esse tipo de informação e fica... Eu lembro de questões assim. Não é, gente? É uma coisa interessante. É como se pegasse no colo, né? Para dizer assim, olha, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas se a gente tiver com a malícia de prestar atenção nesse enunciado, levar a sério esse enunciado, sem pular etapas, né? Porque a leitura do texto, como você disse, você pode selecionar as questões de gramática e já adiantar para que a de interpretação seja no final, e você leia o texto depois. Mas, quando eu estava como concurseira, a primeira coisa que eu fazia, né, eu passeava pela prova de forma rápida, né, otimizada, eu conseguia ver as questões que eu poderia começar. Só na olhada, assim, formato da questão. Então, quando o concurseiro, ele imprime provas para fazer, ele tem esse reconhecimento de campo, né? De saber. Às vezes, no tamanho da questão, eu já sei. Não vou começar com essa aqui, não. Isso aí é barril. É barril dobrado. Vá não, que é barril. E você tem alguma estratégia não só de português, mas de prova como um todo?
quais matérias, de que forma, na verdade, o candidato pode começar a sua resolução de prova? Vai depender muito, Rosinha, do formato do edital. Uhum. O edital, gente, é o grande norteador da vida de vocês. Ele vai mostrar, inclusive, como é que você vai percorrer essa prova. Porque se for uma prova com peso, você precisa identificar quais são as questões que têm mais peso. Sim. Quais são os tópicos? Como é que você vai se organizar em relação a aquele entendimento? Eu sou ruim pra caramba em raciocínio lógico. Uhum. E tem algumas bancas que trabalham com o bloco das gerais, então você pode zerar uma determinada disciplina, não pode zerar o bloco, e tem outros editais que você não pode zerar uma disciplina. Eu sou capaz de zerar a disciplina de raciocínio lógico. Então, se você tem um edital nesse formato, comece por esta disciplina, fazendo pelo menos 50% dessa disciplina, que é uma disciplina que você tem mais dificuldade. Então, vai depender muito, a estratégia que você executará vai depender do formato da prova, do formato do edital, da sua intimidade com o conteúdo. Como eu indiquei antes, eu faço uma mentoria com os meus alunos, meus alunos e alunas. E durante o processo de mentoria, a gente vai reconhecendo como disponibilizar os seus estudos de acordo com o espelhamento do edital. Então, você tem 40% das gerais, 60% das específicas. Então, na sua organização, você precisa pensar neste peso, nesse equilíbrio. E também na hora da execução da prova. E se houver redação, vou começar por onde? Vou começar pela redação ou vou começar pela objetiva? Quando tem redação, minha sugestão é: comece fazendo a leitura do tema, da proposta temática, não é somente a frase direcionadora, tá, gente? Tema não é somente frase direcionadora, é a proposta inteira. Então, você faz um entendimento da proposta e monta um projeto de texto. Não é o texto inteiro, é a identificação do que você vai fazer no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. É identificar se é uma dissertação argumentativa guiada por tópicos, se não é uma dissertação argumentativa guiada por tópicos, se é um estudo de caso, se não é um estudo de caso. Essas informações você já vai ter tido na leitura do edital. Faz esse projeto e vai para as questões objetivas. Eu tive uma aluna, super concurseira ela, que me deu uma dica que eu passo para os meus alunos e alunas. Ela indicou assim para mim: eu faço, professora, 50% de todas. Eu bato o olho e digo assim: essa aqui eu consigo, faz como você indicou. Bato o olho e digo assim: essa aqui eu posso, vou fazer com mais velocidade, vou fazendo. Depois de terminar 50% da prova, aí eu vou para a redação. Mas depois de ter lido o primeiro passo dela, fiz a leitura da proposta, já sei o que me espera na redação, montei o meu projeto, fui para as objetivas, respondi 50%, vou para a redação, porque dessa maneira garante 50% da prova objetiva de maneira descansada. A redação também de forma descansada. E o resto, o que vier, vai ser um lucro. Mas para você fazer isso, não adianta querer fazer no dia da prova. Tem gente que quer inventar uma estratégia no dia da prova. Na hora, No dia da prova fazer isso. Não. Precisa fazer simulado, precisa identificar o perfil da banca. Baixar pelo menos, gente, 10 provas. Se você conseguir fazer 10 provas da banca para a qual você está se preparando, você vai fazer bem qualquer prova daquela banca. 10. Se eu tenho 6 questões, 6 disciplinas, 10 questões para cada disciplina, são 60 questões multiplicada por matemático, multiplicada por 10, 600 questões. 600 questões. Você vai para a prova tendo realizado 600 questões do seu concurso. Excelente. É uma meta ótima. Identificar um planejamento semanal. Primeira coisa que você precisa pensar é: vou organizar minha programação. Quais são os horários que eu tenho de trabalho, de lazer e os horários para os estudos? E seguir. O difícil é isso, né? O difícil é seguir, porque sempre vai ter uma amiguinha dizendo assim: vamos tomar uma?
É. E aí, Rose, depois daqui a gente vai tomar um. Não, e também de ficar se comparando com os outros, Sim. né? Eu fiz um episódio com uma mãe solteira, uma mãe solo, que ela passou no concurso. E daí ela falou muito bem de o seguinte aspecto. Não adianta ficar se comparando com uma pessoa que não tem filhos, ou uma pessoa que está lá dependendo dos pais para custear os estudos, não precisa trabalhar, porque é uma realidade totalmente diferente. Aí quando você se compara, você se frustra, acha que aquilo não é para você, que concurso é só para alguns nesse aspecto de horário, né, de carga horária disponível para estudo, e o que não é verdade. Porque às vezes a pessoa quer começar estudando 6 horas por dia. E para chegar a 6 horas por dia, dá trabalho, né, Rose? É uma coisa de você ir se acostumando aos poucos. Não há problema você começar com 2 horas por dia, 1 hora e meia por dia, e vai aumentando. Porque também tem aprovados que fazem entrevistas por aí e falam que eu passei em 2 meses de estudo, nunca tinha estudado em 2 meses, ou 1 mês, passei no pós-edital apenas. E isso traz uma ilusão para as pessoas de que aconteceu com essa pessoa e vai acontecer com todo mundo, né? O caso do CNU, especificamente, eu acredito muito pelo fato de ser novidade para todos, que isso facilita. Não estou dizendo que a prova vai ser fácil, mas isso facilita o ingresso da pessoa pensar, não, agora eu posso começar a estudar para o CNU. Tá todo mundo na mesma régua, entre aspas, né? Cesgra Rio virou novidade para muita gente pelas áreas de atuação dos cargos, né? Virou novidade. Conteúdo, edital, a gente nunca teve. Vai ser agora o primeiro, os próximos CNUs. Aí sim, todo mundo já vai estar na mesma página. Mas no sentido de estar sabendo a previsão do que pode acontecer. Mas agora vai ser novidade para todo mundo. Então, eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, que é bem-vindo o concurseiro iniciante começar a estudar. Se não passar no CNU, você já criou uma bagagem absurda. Porque uma rotina. Porque o estudo de pós-edital, ele traz uma bagagem de estudo absurda, de rapidez, né? Você começa o cérebro fica pressionando você a terminar aquilo ali logo. Você não vai ficar namorando a primeira página lá de introdução ao direito, né? Então você vai querer aprender rápido, mas também tem que ficar atento que aquele conteúdo ele não pode sumir, não pode ser de curto prazo. Você tem que pensar que você vai precisar revisar ainda esse conteúdo, né? Então eu acho que o CNU ele abre essa porta também para essas pessoas que estão começando a estudar. Você concorda com isso, Rose? O que é que você acha? Vai chamar muita gente. Muito iniciante. Nós passamos por 2 anos terríveis, sem prova, né? 2020, 2021, começamos a ter algo ali no finalzinho do primeiro semestre de 2022. Então, as pessoas estão voltando a acreditar em concurso público agora, fora o fato de que antes de 2020, nós já tínhamos desacelerado concurso público. Tem muita gente novinha no processo que vai se estimular, porque você está certíssima quando indica, com o edital aberto, nossa cabeça funciona de forma diferente. Nós temos aquela meta, nós temos o objetivo, eu estou seguindo para alcançar. Não passou no CNU, não tem problema, porque as disciplinas básicas são as mesmas. Aquele conteúdo você vai levar para outros editais. E aí, de repente, começa a acontecer o que aconteceu com você. É o primeiro edital que convocou, o segundo edital, o terceiro edital. Se ela não tivesse começado, a trilha jamais se formaria. O caminho só existe quando você dá o primeiro passo. Eu sei que parece meio um segredo, né? Mas é exatamente isso. O caminho só existe quando você está percorrendo esse caminho. Enquanto você percorre, o caminho vai se formando, você vai aprendendo o que é que eu posso fazer, quais são os meus limites, algo que eu falo para os meus alunos, isso que você indicou. Não dá para você querer começar com 6 horas por dia. Porque na primeira semana você até pode conseguir, depois começa a cansar.
Porque você não ensinou o seu corpo a estabelecer esta rotina de maneira consciente. Não é o frenético de eu vou sentar, vou estudar durante 6 horas e só saio daqui quando der conta de 50 páginas. Não, gente, você vai começar aos pouquinhos, porque é academia, não é? Na academia é assim, a gente não pode começar a levantar peso de uma vez só. A gente precisa ir pegando de acordo com as nossas possibilidades. Sem a comparação, porque a comparação só leva à frustração. Nós não conseguimos identificar quais são as metas e como alcançar essas metas. Não se comparar e fazer dentro das suas possibilidades. E um aviso: quando a prova vai se aproximando, 2 semanas antes da prova, você está querendo matar uma pessoa? Se alguém respirar diferente perto de você. Não tem convite que seja Não, irresistível. não Né? tem. A pessoa entra num foco que ela não quer saber mais de nada além daquilo. Uhum. Né? O que é sacrifício num pré-edital, no pós-edital, vai ser facilmente feito. É. Né? O não vem automaticamente. Automático. E alguém que tire você do foco. Né? Minha assistente, a Stephanie, quando algum aluno manda alguma reclamação para a gente 15 dias antes do edital, aí não mensura muito, né, as palavras, quando está ansioso. Aí eu falo para a Stephanie: ô Stephanie, perdoe, porque a ansiedade é enorme. É um nível de estresse muito grande. Bem rapidinho, porque já estamos bem no nosso limite, né? Nós tivemos um edital aqui na Bahia há pouco tempo. Um edital muito problemático. Eu nunca tive um edital tão problemático. Eu estou em concurso público no ramo há 20 anos, 22 anos. Eu nunca vi um edital tão problemático. O edital é uma redação péssima, que eu liguei para a banca e pedi: por favor, eu preciso de uma orientação, porque os meus alunos estão surtando. Aí fizeram a orientação e eu deixei lá o meu feedback. Daquele tamanho. Não, isso por telefone. Eu falei assim: olha, eu entendi o que vocês queriam indicar no edital, mas isso não está claro no edital. Eu acredito que uma nota de esclarecimento é fundamental. Isso eu liguei à tarde, umas 3 horas da tarde. Repassei isso para todos os meus grupos. Quando deu 20 horas, a banca liberou uma nota de esclarecimento. Meus alunos falaram assim, porque indiquei para os alunos que eu tinha ligado e que eu deixei, inclusive, esse feedback para eles. E aí os alunos começaram a responder: foi porque você pediu, professora? Lógico. Não. Não foi. Foi pela quantidade de gente. E, coincidentemente, eu liguei naquele momento. Não parou por aí. A confusão com o edital continuou. Eles mudaram a data da prova, fizeram a retificação, mudaram a data da prova. 2 alunos, um do Rio e outro, acho que de Brasília, ou de alguma cidade mais para o norte, tiveram de cancelar as passagens, as hospedagens. Tinha o do norte do país, vinha com a família, 4 pessoas. Ele cancelou a passagem, cancelou a hospedagem, fez uma nova solicitação. 15 dias antes da prova, eles fizeram uma nova retificação e alteraram mais uma vez a data. Ah, não, cara. Eu tive vontade de chorar. Falei assim: gente, eu não suporto mais esse edital, não suporto mais esse edital. E aí eles começaram a ficar muito, muito nervosos, muito ansiosos, com toda razão. E eu dizia assim: Stephanie, acolhe esse pessoal, escuta. Porque o que eles estão precisando agora é de uma escuta. Porque não foi fácil para eles. A vida do concurseiro, ela é cheia de altos e baixos, né? A gente, além de estudar muito, vai até no limite da nossa capacidade física, né? Você tem a prova, vai fazer a prova preparado para aquilo. Às vezes a banca, há algum tipo de desorganização, mudança de gabarito oficial, ter retificação de gabarito oficial. Como pode? Como pode? E aí a gente fica numa insegurança absurda, que às vezes a pessoa está no limite ali da nota de corte,
E uma mudança tira a pessoa da jogada. E aí tá, você passou nessa etapa, aí vai para a discursiva, para fazer a correção. Vem uma correção injusta, muitas vezes. Você coloca os elementos lá, não foram considerados. Quando você faz um recurso, você ganha uma pontuação alta, às vezes, a maioria das vezes não. Tem Nem recurso pontuação. que nem pontuação você ganha. O mercado de concurso, nem todos são honestos. Eu vivi isso, o da CGU. Eu tinha sido reprovada na discursiva, faltavam 3 pontos. Eu paguei uma pessoa para fazer o recurso, mas um amigo falou, Rose, faça o seu próprio recurso. Então eu fiz as duas coisas. Eu paguei e fiz o meu. Quando a pessoa entregou o recurso, ele não citou nem a linha da minha redação. Olha, em tal linha, abriu aspas, tal, quis dizer tal. Nem isso fez. Essa pessoa pegou o espelho da banca, fez um Ctrl+C, Ctrl+V, um negócio mal feito, e o valor é altíssimo de um recurso. Sim. Que a maioria cobra, altíssimo. E nem sempre condiz com a realidade. Fica deixa, né? Só pague recurso se você conhecer o serviço. E daí, quando me entregaram, no limite do horário, do prazo, porque essas pessoas aproveitam da nossa ansiedade. Exatamente. Porque quando você está na fase de recurso, você não tem condição mental de ficar questionando as coisas. Você só quer o seu recurso. Aí, essa empresa entregou nos minutos finais. Quando eu fui questionar, me bloqueou. Me bloqueou, Rose. Mas a minha bênção foi que eu tinha meu recurso, que estava muito melhor que o dessa empresa. E aí eu entreguei o meu recurso. E recebeu os 3 pontos. 4 pontos e meio. Nossa. Eu voltei. Eu voltei para a jogada, Rose. Voltei para a lista de aprovados, sim. que eu estava reprovada. Olha que coisa. E para completar, quando saiu meu resultado, essa empresa colocou no site lá, dizendo que ganhou meus pontos. Oh, que bonito. E os bastidores rindo aqui. Ai, que coisa linda. Rosinha. Muitas pessoas desonestas, né? No mundo dos concursos. Cara mandou para mim, procurou para fazer um recurso, eu não tinha tempo. Ele falou assim, não, professor, não tem nada não. Acabei encontrando alguém para poder fazer o recurso. Eu falei assim, manda para mim, para eu dar uma olhadinha. Eu fiquei com vergonha. O cara, no recurso do rapaz, ele citou Bakhtin. E no meio do caminho, ele coloca, porque de acordo com Bakhtin, e algo que não tinha nada a ver com o recurso do rapaz. Eu faço avaliação da análise de viabilidade, e se não houver viabilidade, eu digo para a pessoa, não acho que seja prudente, porque eu concordo com a nota da banca. Eu só entro com recurso se eu achar realmente que existe viabilidade. Porque é uma grana que muita gente vai desembolsar com suor, com custo. Então, não acho justo dizer, vou fazer só para você ficar bonitinho na fita, só para te agradar. Eu indico para a pessoa. Não tem condições de entrar com recurso. Mas, quando eu vejo que há condições, pego o recurso para fazer e não me comprometo com mais do que 6 recursos por vez. Perfeito. Para fazer um trabalho bem feito. Outro dia, foi da PM, me procurou, falou assim, eu estou com uma redação aqui, eu quero entrar com recurso, avalia, professora, por favor. Aí fui avaliar. Falei assim, você ficou com quanto? Porque eu te daria aqui, nessa prova, uns 6. Se a banca foi muito generosa com você, ela te deu 7,5. Você ficou com quanto? Falou assim, 7,5, Pro. Essa foi a minha nota. A gente pode entrar com recurso porque eu estou achando muito estranho. Eu coloquei em 2 sites para fazer a análise do meu rascunho e eles me deram notas altas. Leram? Rose, não leram. Deram para a pessoa a nota que a pessoa queria ouvir.
Mas o concurseiro, ele não pode receber o que quer, ele tem que receber o que precisa. E o que precisa é uma orientação clara e exata para que ele melhore, para que ele consiga, e isso sendo feito com afeto. Mas essas estruturas de correção de redação e de recurso, eu fico realmente muito temerosa. Tem que tomar muito cuidado. Não é todo mundo que está no meio dos concursos de forma honesta. Isso eu falo vivendo como concurseira e hoje estar no lado de cá. Uhum. Eu vi cada coisa, Rose. É triste, é um mundo assim que tem horas que eu fico muito decepcionada e com medo até das confianças, né? Porque você pensa que as pessoas não estão tratando as pessoas como números, concurseiros, estão apenas um número. E os concurseiros do outro lado, colocando essas pessoas num pedestal por não saberem. Não saberem o que está acontecendo nos bastidores. Esse caso dos recursos, então, preços de curso, né? A forma como enxerga o aluno de que, não, é de qualquer jeito que a pessoa está desesperada. A entrega é de qualquer jeito. E sem parar para pensar que são vidas que estão ali do outro lado. Né? O que vem para mim no direct para conversar, pessoas, Caio, me dá seu telefone, vamos conversar. Porque às vezes eu vejo que a pessoa está tão aflita que ela só precisa ouvir. Quer dizer, só precisa ser escutada e ouvir alguns conselhos, né? Como, por exemplo, Rose, eu tô começando agora, eu não sei estudar teoria, né? Eu estudo por videoaula ou PDF? Eu indico, né, que a videoaula, ela não pode ser exagerada. Não pode ficar o tempo todo em videoaula. Pelo menos eu penso dessa forma e vi alguns concurseiros com dificuldade de agilidade na prova por só estudar por videoaula, porque perde a praticidade da leitura. Aí, na hora da prova, demora para ler um texto, demora para resolver uma questão. Então, a dosagem da leitura do PDF ajuda na sua agilidade para o dia da prova. Então, as matérias que você tenha mais dificuldade, eu aconselho a videoaula, mas na medida certa do seu tempo. Eu peço para que os meus alunos identifiquem o seu modus operandi de aprendizado. Cada um tem o seu perfil. Tem aluno que é mais visual, que é mais sinestésico, o sinestésico com C, tá, gente? Existe o sinestésico com S e o sinestésico com C, que dá a ideia de movimento. Então, o aluno que precisa fazer muitas anotações, mas nunca volta para visualizar as anotações, esse aluno, ele é sinestésico, ele precisa ter uma movimentação. Ele não é visual. Algumas pessoas acham que eu sou visual porque eu só aprendo escrevendo. Não. Às vezes você só quer ter um movimento para atrelar aquela informação a essa movimentação. Então, tem aluno que é mais auditivo, eles adoram podcasts, esses alunos, adoram ouvir somente a videoaula. Tem aluno que é o visual e tem aluno que é o sinestésico com S, que é aquele aluno que vai se sair muito bem em qualquer tipo de estratégia. Você precisa conhecer. É igual conhecer o corpo. Você precisa conhecer como é que sua mente aceita aquele conteúdo. E existem camadas de aprendizado, né? Você tem estratégias de aprendizado de baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Então, somente visualizar é baixo impacto. Por isso que eu também não sou a favor de a pessoa somente fazer videoaula. Você precisa resumir, você precisa resolver questões. Isso é por etapas, tá? É nesse nível. Apenas assistir e ouvir, resumir, resolver questões e chega no topo aquele que começa a ensinar. A importância de ter grupos de estudos. Então, se você quiser realmente entrar de forma significativa, cumpra esses pontos, né? Assista a videoaula, resuma a videoaula, resolva questões e ensine para alguém. Ou então para você mesmo, porque eu tinha os meus áudios. Oh! Eu gravava, eu revisava lendo os meus resumos, porque só lendo o resumo, sem gravar, ficava uma revisão passiva para mim.
Sim. Então, eu lia o meu resumo em voz alta e colocava para gravar. E aí eu tinha umas Perfeito. pastinhas, não eram de todas as disciplinas, eu tinha uma pastinha por disciplina e por assunto. Então, auditoria, cada norma de auditoria eu fazia um resumo com a minha voz. Aí daí nasceu o podcast. Ó, que legal. Que legal. E esse seu trajeto, né, é interessante porque para você fazer o resumo, olha as etapas que Rose cumpria, gente. Isso é interessante. Eu vou passar para os meus alunos. Você assiste a aula, você faz o resumo da aula, você faz o áudio deste resumo. Então você já vai para um outro tipo de estratégia que é de ouvir aquele conteúdo. E você já vai ouvir com uma interatividade maior porque você está se ouvindo, você está se percebendo. Então, depois disso, fazer a questão incrível. Eu achei um projeto muito bom. E porque você não somente faz o resumo de qualquer jeito, você faz o resumo de acordo com o seu entendimento, já tem uma obrigação de entender aquele conteúdo e passar aquele conteúdo de uma forma já dinâmica para que você consiga ler. Você para e reflete sobre o resumo. Né? Porque você sabe que você vai ter que ler o resumo para gerar o áudio do resumo. Isso, muito porque bacana. No momento que eu estava gravando o áudio, eu estava já fazendo a revisão ativa. Eu já tinha uma velocidade de aprendizado nessa fase de estar falando e gravando, sabendo que eu estou gravando e sabendo que eu estou explicando. Ali já era um momento de aprendizado. Porque na hora que eu começava a falar do resumo, abria umas lacunas na minha cabeça que eu não sabia que existiam. E esse ponto aqui, aí eu voltava na LRF, por exemplo, se fosse alguma coisa de administração financeira orçamentária. Aí eu ia rever algum conceito e falando ao mesmo tempo. Então deixa eu olhar aqui na LRF, como é que é isso aqui? Tal coisa. Pronto. Aí na segunda passada, em alguma outra prova, na próxima prova, né, que eu estava fazendo isso nas 2 semanas da prova, por exemplo. Na outra prova que eu fosse prestar, eu já nem olhava o resumo. Eu pegava meu áudio, deixava acelerado, inclusive, e eu sabia exatamente em quantas horas eu revisava uma matéria inteira. A administração financeira orçamentária, eu revisava em 3 horas. Toda a matéria. Porque eu tinha esse material e eu fazia acelerado, fazendo a metade do tempo que já estava lá. E quando a gente fala sobre revisão, não é revisão uma vez só não, tá, gente? Contínua. É contínua. Muito bom. Então, eu acho que esse episódio ajudou muito a galera que está aí ansiosa para o CNU, não só para o CNU, qualquer outro concurso, né? Final de ano é uma época muito comum, esse sentimento de insegurança para todos os concurseiros. E eu não queria encerrar o ano sem essas palavras, assim, né? Essa ajuda que a gente pudesse entregar, ainda mais com uma profissional com excelência, né? Feito com excelência o seu trabalho em português, não só o português, mas no mundo dos concursos, né? Afinal de contas, são 20 anos de estrada. 22 anos. 22 anos. A minha idade. Eu não sei porque ela riu, mas tudo bem. Não. Tô brincando, eu tenho 36 anos, gente. Não parece, né? Gata. Obrigada. E eu não podia deixar de agradecer, né, esse momento agora do episódio, que são de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de Pod Concurseiro. E esse estúdio foi onde gravamos, né, o primeiro episódio. E são mais de 20 gravações. Né? Eu estou muito feliz, eu sou uma mulher realizada com esse projeto. É um projeto individual, né? Foi um sonho que nasceu, foi uma missão que veio ao meu coração, eu atribuo muito a Deus, né? Tudo que foi entregue naquele momento, do dia 9 de agosto de 2023, e poder ajudar outros concurseiros que têm a necessidade que a Rose, antes de passar no concurso, tinha, né? De ter conteúdo gratuito, se sentir abraçado no conteúdo gratuito, um conteúdo gratuito de qualidade, né? Então, o esforço que é feito para que esse conteúdo seja o mais denso possível, não ficar só de blá, 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 né? Porque muitos concurseiros vêm falar comigo, nossa, Rose, vocês vão direto ao ponto, e os convidados, eles são selecionados a dedo. Você já era para estar aqui desde o primeiro. A gente só não fez por conta de geograficamente falando, né? Depois que eu fui para Brasília.
que eu só voltei agora, né, depois daquela vez. E a gente, no Pod Concurseiro, tivemos vários episódios. Episódios com psiquiatra, que eu mencionei, episódio de português, raciocínio lógico, que foi lá, né, o primeiro. Teve com profissionais das áreas do serviço público, dentro do CNU, dos cargos do CNU, mas também além de CNU. Teve defensoria pública, um defensor público veio falar sobre a sua área de atuação, um consultor do Senado. Então, uma pessoa que tinha passado em concurso de procuradorias, né, o Lucas Duarte. Então, a gente trouxe vários episódios que foram enriquecedores e que é só o começo, né? Para o CNU, teve as profissões, né, os cargos de indigenista, o ATPS, auditor fiscal do trabalho. Teve o secretário José Celso Cardoso, do CNU, teve aqui no Pod Concurseiro. Eu fiquei muito feliz. E foi um convite, assim, na cara de pau, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu mandei um e-mail lá, pelo site, no Quem é Quem, lá Quem é Quem, pessoal. Vai lá no Quem é Quem dos ministérios, você vai ver o contato do povo. E daí eu mandei o projeto para ele saber do que se tratava. E ele aceitou, assim, de forma muito rápida. Eu dei um grito na hora, quando eu recebi a resposta. Porque quando eu comecei a gravar, eu não tinha notícias nenhuma do CNU. Foi depois da minha terceira gravação de episódio. Aí, no dia seguinte, veio a primeira notícia do CNU e eu enxerguei que eles se parecem, o meu projeto, com a proposta do CNU, cada um em sua proporção, né? O CNU é gigante. Pod Concurseiro pequenininho, mas para a democratização de acesso, né? Nesse eixo. Então, daí eu acabei colando um pouco com o CNU, nesse aspecto de trazer as profissões aqui, mas essa perspectiva ela já existia do Pod Concurseiro, né, de trazer as carreiras públicas. Porque somente o regimento interno, ele não dá muita praticidade para o concurseiro saber, para ele escolher, ter a sua vocação, né, para prestar esse concurso, mesmo que seja o concurso escada, que é o concurso que a pessoa usa para estudar para outro. Mas aqui eu também ensino que mesmo no concurso escada a gente precisa dar o melhor no serviço público, né? Porque a sociedade, ela espera isso da gente. E são remunerações muito boas. A gente tem que valer o nosso serviço. É uma troca, né? De serviço pela remuneração. E daí, quando a gente acabou fazendo a primeira campanha para os concurseiros do Bolsa Família. Foram 9 pessoas, 9 concurseiros hoje estão estudando com materiais de qualidade, que eles jamais imaginariam ter acesso a esses materiais de forma tão assim repentina para eles, porque o Pod Concurseiro já nasceu e já falando disso e já veio com as bolsas, né? E é um projeto permanente, não são campanhas isoladas para nunca mais ter. Então, são campanhas permanentes que eu vou reabrindo sempre, e agora eu estou reabrindo a segunda, em 4 meses. Já é a segunda campanha. Mas, da primeira campanha, eu queria deixar o agradecimento específico para as empresas que me ajudaram, né? A Sala de Estudos, MEG, o Espaço MEG, que são sala de estudos, que perto da minha casa, lá em Brasília, que eles cederam 5 baias por 1 ano para a pessoa estudar lá sem nenhum custo. Eu acompanhei seu vídeo. Acha que eu não acompanho você? Acompanho você de perto. Ai, Rose. E aí, a Sala de Estudos MEG, eu anotei aqui para não esquecer, né? O Nota 11, que é o curso de flashcards, que é uma proposta de revisão ativa, é um site muito bom, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Tem diversas disciplinas. E eles cederam o curso para todas as campanhas, você acredita? Olha que legal. Um dos sócios, os 2 sócios, né, eles falaram comigo, Rose, o material do Nota 11 está à disposição do Pod Concurseiro. A cada campanha que for feita. Então, eles já têm um valor social muito grande, essa empresa, o Nota 11. Né? Quando eu os conheci, quando eu era concurseira, lá de 2013, 2012, que eu consumia o material deles. E aí, depois, a gente foi se aproximando mais, quando eu passei a trabalhar mais com isso, né, com o concurso, eles abriram as portas para o Pod Concurseiro, que reafirmou ainda a minha admiração, né, pelo valor social dessa empresa. O Você Concursado também apoiando o Pod Concurseiro, que é uma empresa de discursivas. Eu vi também o Bruno Marques, episódio. Viu? Ele ensinou a fazer recurso de graça no YouTube. São pessoas assim generosas demais.
É uma felicidade. Eu ouvi muito não, viu, Rose? Eu ouvi muitos nãos, muitos. Mas importa o sim. Mas os sims, cara, tinha dias que eu ficava tão emocionada com a generosidade dessas pessoas. Nossa, esse consultor do Senado, o que passou em primeiro lugar, ele até disponibilizou a correção da discursiva, o estudo da discursiva para quem fosse fazer a Câmara dos Deputados. Só que dentro dos inscritos, né, do Bolsa Família não tinha, né? Então ele foi fazer essa doação de outra forma, em outras iniciativas, né? Porque aqui é do Bolsa Família e o critério eu permaneço. Porque se eu abrir a exceção de uma forma, acaba se perdendo, né, com o tempo. Então eu mantenho esse mesmo critério. O Segredo das Bancas, que é um guia da área administrativa. Essa pessoa, o dono, né, ele veio conversar comigo no privado, no direct, no Instagram, quando ele viu a campanha. Aí ele, tem alguém aí da área administrativa que está estudando? Eu, sim, então esse aqui é para elas. Aí entregou. Aí o material tão bom que eu pensei, cara, quando eu era concurseira, eu não sabia nem que existia isso aqui. O Tiago Laporte, que ele é auditor fiscal do trabalho, ele cedeu material de previdenciário para a galera que está estudando para a AFT. Desse grupo dos 9, tem 2 meninas que estudam para a auditor fiscal do trabalho. A Letra Engenharia, que são mapas mentais, para a AFT também, ela, quando conheceu o projeto no Instagram, veio conversar comigo e ofereceu os mapas mentais dela para as alunas. O Estratégia Concursos foi uma felicidade muito grande. Eles cederam bolsas para o Pod Concurseiro também. Quando eu entrei em contato com eles, né, porque eu mostro a minha proposta, que é algo muito profissional, né? As pessoas estão vendo a seriedade do Pod Concurseiro, tudo muito transparente. E daí eles aceitaram e deram bolsas também de cursos teóricos do Estratégia. Eu fiquei muito feliz. Um beijo, Estratégia Concursos. O Gran Cursos também. Eu mandei um e-mail para eles. O projeto, assim, não estava nem todo formado ainda quando eu falei para o Gran, e eles aceitaram de cara, né? Então, eu entrei em contato com o granjeiro, né? Aí ele deu o contato de uma pessoa da área técnica e ela cedeu uma bolsa para a gente. Ana Lívia, que é de discursivas, porque além do você concursado tá ajudando a gente, apareceram outros cursos de discursivas também. Então, aí eu pude completar a quantidade de bolsas. Então, todos têm de discursivas. Todos os 9. Bacana. Aí, os apóstolos também, que eles fazem um trabalho bem bacana de discursivas. E a sala de estudos médios, já falei. Então, essas empresas, elas me ajudaram muito com as bolsas. E eu só tenho que... Na hora, quando eu começava a ouvir o sim, aí gente, eu sou desconhecida. E eles estão falando sim para mim, mas o sim é pro propósito, né? Então, isso mexeu muito com essas pessoas. E, além dessas empresas, eu abri uma vaquinha. E aí, os concurseiros e concursados cooperaram na vaquinha para poder comprar novas bolsas. Imagina. Aí, quando eu via o povo compartilhando a vaquinha, gente, o povo tá compartilhando, eu não acredito. Porque o compartilhar, o gesto é tão grande, às vezes a pessoa nem se dá conta de tão grande que é, né, essa ajuda. Mas o compartilhar, vocês não têm noção o quanto é bom pro projeto. E isso não é questão de engajamento, é além disso. Porque se compartilha é porque acredita. Exato. É essa tradução que eu faço. Se compartilhou... Você compartilha a sua crença, não é? A sua crença em fazer a diferença para o mundo. Exatamente. E daí, para fazer a vaquinha, eu fiquei um pouco temerosa, porque eu nunca tinha feito uma vaquinha na vida. Mexer com dinheiro na internet. Nossa, eu fiquei com muito medo, com muita insegurança, e várias pessoas me apoiaram. Aí fiz uma memória de cálculo, deixei tudo organizado, fiz um vídeo. Então, todas as vezes que eu for fazer uma campanha da vaquinha, eu vou colocar o meu vídeo, para até evitar fraudes, né? Pessoas se passarem pelo Pod Concurseiro. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, fala comigo no direct. Eu que respondo todas as mensagens. Eu respondo todas as mensagens. No YouTube eu vou lá, respondo, no TikTok, todo mundo. Então, eu não teria como terminar o ano 2023 sem fazer um episódio para agradecer
diretamente, né? E a Rose também, né? Qual o nome do curso mesmo que você Meu tá? ABC Cursos. Meu ABC Curso. Antes você participou da baia do SC, SCA, que era o Só Concursos e Afins. Sim. Aí, porque foram duas fases, né, que vivemos, né? E a Rose também cedeu bolsas pra gente, né, aqui no Pod Concurseiro. Quando eu falo pra gente, eu e o Pod Concurseiro, são duas pessoas porque o contador tem essa coisa, né? É a individualidade do quem está representando e da empresa, né? Do negócio em si. Mas, enfim, o perfil do Instagram, do Pod Concurseiro, ele representa esse trabalho social que eu tenho desenvolvido. Então, tenho recebido essas bolsas, recebi as bolsas da Rose também, professora de português, que eu gosto demais de você, Rose. Você tem a minha admiração eterna. Você sabe disso. Que fofa. Como profissional e como pessoa, né? E o Pod Concurseiro, a história dele não poderia estar escrita sem a sua participação aqui no presencial. Eu não queria uma live. Mas nós vamos fazer. Mas antes desse, porque a gente já sabia que a gente ia fazer um episódio. Sim. Né? Mas a gente já poderia ter feito uma live, mas eu sabia que esse momento ia acontecer aqui, né? O presencial, você aqui, a gente olhando nos olhos e falando, né, pro concurseiro. Então é isso. E se você deseja ajudar um concurseiro do Bolsa Família e não sabe como, porque o curso para concurso às vezes fica um pouco caro para você pagar, a vaquinha, ela está disponível na bio, link na bio. A quantidade que você desejar fazer a doação, todas as retiradas serão publicadas nos perfis das redes sociais do Pod Concurseiro, para que seja de uma forma transparente, você saiba onde esse recurso foi aplicado. E aos cursinhos que tenham desejo de fazer doações, né, de bolsa de estudos, me procura, né, manda um direct no Instagram, tem o e-mail também, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Entre em contato comigo se há o desejo de fazer essa parceria, que o Pod Concurseiro está de braços abertos, né, para a gente juntos fazermos o bem, né, porque para um curso que vive do negócio, de vender os seus cursos, é impraticável doar todas as bolsas, né, para todas as iniciativas, porque existe um investimento que precisa ser alimentado ali. Mas quando existe um projeto social que você possa cooperar com o que você possa sustentar naquele momento, a junção de todos os esforços, a gente faz muita coisa, né? Então, fica o meu apelo, né, esse pedido para a gente ajudar esses concurseiros nessa fase agora da segunda campanha do Pod Concurseiro. E eu tenho certeza que isso vai mudar a realidade de muita gente. E todos esses 9 que estão comigo hoje da primeira campanha, todos eles, Rose, eles são sangue nos olhos. Opa! A galera estuda mesmo. Não é aquela coisa de você dar o curso e a pessoa não usar. Tanto que as discursivas que eu recebi, eu falei para esses doadores, olha, no momento que eles começarem a fazer discursivas, que eu vou começar a contar o prazo de 1 ano do acesso, né, deles. Então, eles estão sendo acompanhados por mim. Isso é muito interessante, porque é uma espécie de mentoria também. É alguém para estimular, para dizer, eu acredito em você, vamos, você consegue. Porque não é só a doação do material. Eu fiz um grupo do WhatsApp, estou com eles, converso com eles de forma contínua para ver o desempenho deles, como eles estão utilizando essas bolsas, né? Se tem dificuldades de como estudar, eles me passam as dificuldades e eu tento resolver, né, com a minha experiência como concurseira. Então, eu diretamente converso com eles. Quero fazer palestras, tipo, trazer uma psicóloga para falar sobre ansiedade antes da prova. A gente faz uma reunião no Zoom, coloca eles com a psicóloga. Então, é um acompanhamento para a vida. Sim. E a gente acaba criando até relações. Eu sei nome de filho. Então, a gente vai se aproximando e eles conseguem se enxergar hoje como concurseiros, usando ferramentas para uma competitividade. Sim. Para entrar na jogada dos concursos públicos e, mesmo que não passe agora, eles já sabem o que é ter o material de boa qualidade.
e dar andamento para isso. E assim como os novos serão muito bem-vindos ao projeto. Então é isso. Eu quero agradecer imensamente para você, Rose, que Deus continue abençoando sua vida, os seus projetos, né, o seu curso, os seus alunos, que venham muitos frutos. Seus alunos aprovados podem vir fazer entrevista comigo, fica à vontade, eu vou adorar. E vai ter um quadro específico para aprovados do CNU. Vai ter um quadro do podcast só para os aprovados do CNU. Eu até fiz uma enquete. Gente, vocês acreditam que serão aprovados? Claro ou com certeza? Então, a gente está aqui para ajudar a galera que quer fazer o CNU, que desejou entrar para o Serviço Público Federal. A gente tem entregado aqui essas ferramentas, né, de conteúdo gratuito e conteúdo denso, né, para ajudar a galera a entrar competitiva. Então, se você quiser deixar um recado para o concurseiro, para os seus alunos, para os concurseiros de todo o país, para te conhecer um pouco mais. Vamos lá, vamos lá. Rose é um símbolo de que é possível. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E quando a gente consegue perceber que é possível, uma chama se acende em nós. É difícil fazer sem apoio, às vezes fazer sem a crença, mas quando a gente sabe que é possível, porque alguém que estava neste lugar também chegou, a nossa história também muda. O Pod Concurseiro, ele é mais do que só um programa, só um podcast, aproveitando uma onda de internet. Vai além disso. Eu, por exemplo, não tinha noção de que ela mantinha o grupo do WhatsApp e fazia esse acompanhamento de filhotinhos, né? Concurseirinhos. Sim. É algo muito parecido com minha relação com as minhas corujinhas, com os meus alunos e alunas que estão no meu ABC. É mais do que um curso, é um ninho de acolhimento e amor. É mais do que um podcast. É algo que vai manter em você acesa uma chama. E o que estiver ao meu alcance para manter essa chama acesa, você pode contar com isso. Ai, Rose, muito obrigada. Você é muito especial para mim. Muito, muito mesmo. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado do episódio. Foi feito com muito amor. E até a próxima temporada, né? 2024. Vem com muita novidade aí. E muitas aprovações, né? Que é o desejo do meu coração que vocês sejam aprovados nos concursos, seja CNU ou no concurso que você esteja almejando fora do CNU. E o que precisar, é só mandar no direct mesmo, mensagem para mim, que à medida que eu for lendo, eu vou respondendo para todos. E se você gostou do episódio e está acompanhando o Pod Concurseiro, assina, né? Tipo, se inscreve no YouTube. Eu nunca falo isso, eu sempre acabo esquecendo. Sou péssima blogueira. Se inscreve no YouTube, se inscreve no Instagram do Pod Concurseiro, coloca os cortes dos episódios todos lá no Instagram, porque às vezes não dá tempo de assistir, né? O pessoal, eu coloco os cortes lá para divulgar também o trabalho. E compartilhe essa ideia, né, das bolsas, das inscrições. E vai ser a sua contribuição compartilhando para o Pod Concurseiro. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Um ótimo ano, né? Um ótimo final de ano, que você e sua família tenham muita saúde, que vocês se confraternizem, façam as pazes. E até 2024. Um grande beijo.